pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez para conversarmos sobre um assunto muito importante. Nosso tema de hoje é intolerância. Você está assistindo nossos vídeos e o nosso podcast e você saberá tudo sobre esse assunto hoje com os nossos convidados. Estou aqui com Rafael Verdim e Gabriel Verdim, ambos professores de História, que vão trazer uma abordagem bem interessante para nós a respeito desse assunto. Eles vão indicar também hoje a música que vai ficar no nosso playback. Quem que vai ser, gente? Grande amigo nosso, lá de Pedro Leopoldo, né, Gabriel? Exatamente, o maravilhoso Funes está fazendo um trabalho sensacional. Ela já é da favela, hoje ouço o som do pandeiro e vem com o pé no chão, é áudio brasileiro. Mas é domingo à tarde, você que é brasileirão. Prefere vinho, quarto vinho, benegão. Ouço reggae, ouço samba, ouço funk, ouço rap. Conhecimento se eleva, sentimento a flor da... Perfeito, então. Se você quiser entrar em contato conosco, lembre-se sempre de entrar no aprendicompapai@gmail.com. Você pode mandar críticas, dúvidas, sugestões de música e de temas. Você pode entrar também no aprendicompapai.com.br para ter todas as informações sobre os vídeos e sobre o aplicativo Aprendi com Papai, com mais de 130 temas de redação inéditos, com correção em uma plataforma exclusiva. Antes de começar, gente, eu queria fazer um pedido pra vocês. Pode fazer. O que vocês acham de tocar uma musiquinha pra nós? Ué, vambora. Bora? Bora. Então bora. Bora! Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Nem assim falando pensas, esse desespero é moda em 73. Mas ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português. Nosso assunto de hoje é a intolerância, que é uma das questões mais importantes para a gente trabalhar, porque o Enem cobra recorrentemente esse tipo de debate na redação do Enem. Gente, quando a gente conversa sobre intolerância, a primeira coisa que me vem à cabeça é: será que o aluno tem a noção do tanto que esse tema é importante e do tanto que é relevante discutir sobre isso? O que vocês acham sobre esse tema? Por que é importante tratar sobre esse assunto na redação? Eu acho que nos últimos anos a importância desse tema tem se tornado mais clara para a população. Justamente porque o Enem tem abordado essa intolerância, né? Os últimos temas mostraram isso pra gente, o quão importante discutir intolerância é. Bom, o Enem exige isso porque é um reflexo da sociedade, né? É algo que se vive o tempo inteiro e a prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, eu acho que é uma espécie de responsabilidade colocar os estudantes para refletir sobre isso. Isso. Ultimamente a gente tem também os movimentos que representam essas minorias tendo mais voz. E eles têm mais voz porque reivindicam mais essa voz. E, obviamente, a discussão se torna mais relevante, inclusive no campo da educação, na redação do Enem. E aí, quando a gente fala de intolerância, quais são os tipos que vocês acham, assim, que são as intolerâncias mais comuns e as intolerâncias que poderiam vir a ser discutidas nos textos e na prova do Enem como um todo? Antes da gente identificar a intolerância, a gente tem que identificar quem a sofre, né? Geralmente quem sofre com intolerância são as minorias. Sim. Então a gente pode elencar várias minorias que a gente tem aqui no Brasil, fruto da nossa construção histórica. Exatamente, os últimos Enems, eles trataram da intolerância ou da violência contra essas minorias, né? A permanência da violência contra a mulher. No ano passado, a questão do racismo na segunda aplicação e da intolerância religiosa na primeira aplicação do Enem. Isso. Intolerância religiosa é um tema amplo, só que no Brasil a gente tem ele um pouco mais intensificado pela questão da escravidão e do racismo. Exatamente. O Brasil, ele é uma mistura de etnias, né? Sim. Uma miscigenação muito grande. E aí o convívio entre esses diversos grupos gera também resultados de intolerância. Por mais positiva que a miscigenação seja, a intolerância ela é presente
na nossa sociedade. Tem uma frase do Oswald de Andrade que eu gosto pra caramba, que fala dessa miscigenação, que fala que não fomos catequizados, né? Fizemos foi carnaval. Então isso, o Brasil é fruto disso, né? Sim. Muito bom. Pensando na história, quais referências históricas a gente pode colocar para discutir sobre essa questão da intolerância no Brasil? Quais são as principais referências tratando sobre esse tema? Assim, o que vem à cabeça de vocês imediatamente quando a gente pensa em história e intolerância? Desde o princípio da colonização do Brasil, a gente já tem uma intolerância muito grande com os povos nativos, né? Fruto do etnocentrismo dos europeus, os jesuítas empreendem sobre as populações indígenas um processo de colonização e de catequização. Uma tentativa de aculturação dessa população, porque eles são considerados bárbaros, inferiores, selvagens. Então é daí que começa a intolerância no Brasil. E quando a gente vai falar de redação, uma referência histórica importante também, como o Rafael falou, é a própria noção de bárbaro, né? Se a gente fizer aí um regresso até a antiguidade, a própria relação que os romanos ou que os gregos estabeleciam com o diferente, com o outro, né? Chamando inclusive de bárbaro, pode ser uma referência histórica bacana para se colocar na redação. Isso, o conceito de bárbaro, de etnocentrismo, não surge na colonização do Brasil, né? Como o Gabriel disse, ele é histórico. Desde a antiguidade a gente já tem essa noção de que existe um modelo de sociedade, um modelo cultural, um modelo étnico que é o correto, entre aspas, e o que foge dele é considerado inferior, considerado errado, e por isso deve ser combatido. Só que hoje a gente tem uma transformação nesses conceitos, né, Gabriel? Exatamente. O bárbaro antes era o que não se enquadrava. Exato. Né? Se eu não me engano, é o Wolff que diz isso numa obra do Wolff. O Karnal chega a mencionar isso também em alguns vídeos, e vale a pena ver. Há uma ressignificação do conceito de bárbaro. Se na antiguidade bárbaro é aquele que não se comportava como se deve comportar, hoje o bárbaro ele pode ser interpretado como aquele que não tolera o diferente. Exato. Então o bárbaro, nesse sentido pejorativo, não é quem é diferente, mas é quem não tolera a existência do outro. Exatamente. E o que vocês acham que pode ser, ou que podem ser, as principais causas da intolerância como um todo e principalmente da intolerância que a gente tem visto hoje, tanto no Brasil quanto no mundo? O que vocês levantariam como as principais causas disso? O que vocês pensam? Eu acho que o fator principal de intolerância é o desconhecimento, a ignorância, né? Quando você não conhece como o outro indivíduo vive, quando você tem apenas uma noção disso, você idealiza, e nem sempre essa idealização ela é boa. Você pode idealizar um determinado grupo e construir uma imagem de que ele é um demônio. A gente tem um exemplo muito grande disso em relação a uma questão mais internacional, aos islâmicos, né? Os islâmicos, em boa parte, principalmente do Ocidente, eles são vistos como homens-bomba, como terroristas, só que é uma pequena parcela, uma parcela muito ínfima da população, que já passa de 1 bilhão, né, de islâmicos no mundo, que tem esse caráter mais extremista. Então, como o Ocidente conhece muito pouco o modo de vida oriental desses islâmicos, esse é um belo exemplo a gente ver como é que a ignorância gera a intolerância. Exatamente. E o medo, né? Sim. Quando a gente fala do medo, quando eu não conheço o outro e tenho medo do que ele pode fazer comigo, se ele pode me fazer mal, Exato. eu automaticamente quero que ele deixe de existir. O Rafael falou, por exemplo, dos árabes, mas caindo para a intolerância religiosa, por exemplo, no Brasil, existiu historicamente uma demonização, por exemplo, das religiões de matriz africana. Exato. Então, aquilo que não corresponde ao meu conjunto de entidades divinas ou aquilo que não corresponde à minha religião, automaticamente é inimigo da minha religião. Exato. E por isso associado ao demônio. Então, várias religiões de matriz africana, elas são colocadas como o demônio, como o perigoso. Isso gera um movimento de intolerância muito forte no Brasil, que sempre existiu, né? A gente tem um exemplo aí histórico, que é interessante também pôr na redação, dos jesuítas, Sim. Né? Até hoje com o avanço das igrejas neopentecostais, que demonizam e continuam demonizando outras religiões
e algumas práticas. Exatamente. E a ignorância, de novo, a gente consegue ver. Por exemplo, macumba. Macumba é um nome muito recorrente. Sim. Mas macumba não é nem religião. Macumba é uma expressão cultural, o nome de uma árvore que dá origem a um instrumento, e esse instrumento é que é utilizado nesses rituais ancestrais das religiões de matrizes africanas. E o nome também que eu acho feio pra caramba, que é utilizado para poder designar parte dessa demonização, que é a magia negra. Então, de novo, a gente consegue ver o racismo ligado à intolerância. A magia negra é algo que é ruim. Mas magia negra, considerado pelo cristão, é a religião do africano, né? Então, a ignorância relacionada muito ao ódio também vai gerar essa intolerância. Nós estamos hoje num momento de acirramento de divergências, né? Políticas, sociais e etc. Aí quando a gente vê e sabe que existem tantos casos de intolerância, eu sempre paro e fico assim, putz, mas quais podem ser as consequências geradas por esses atos de intolerância? E no texto, uma das estratégias argumentativas mais interessantes é a estratégia de apresentar causas e consequências. Já conversamos sobre as causas. Quais vocês acham que são as possíveis consequências dessa intolerância excessiva? Sim, a gente tem que dividir também os tipos de intolerância, Sim. né? Se a gente pegar, por exemplo, a intolerância do ponto de vista religiosa, o que a gente tem é cada vez menos acesso a pessoas que são devotas de determinada entidade, de determinado Deus. Até o próprio termo entidade e Deus, ele é muito discutível. Sim. Mas pessoas adeptas de determinadas religiões, elas têm aí o seu acesso a determinados direitos sociais negados. Negados, sim. né? A gente tem, por exemplo, algumas medidas estatais de proibição de algumas religiões. Isso, do ponto de vista legal, é totalmente errado, é Sim. inconstitucional. Teoricamente, somos um país laico. Então, por sermos um país laico, devemos considerar, respeitar qualquer expressão religiosa. Outro tipo de intolerância, por exemplo, que pode ser colocado é a intolerância LGBT, a homofobia. Transfobia. Né? Ou Sim. transfobia. Sim. Então você tem aí, novamente os acessos a direitos negados. Sim. E no caso da homofobia, a gente pensa até mesmo em questões relacionadas à agressão física, morte, conflito e etc. Exatamente. Esse é o extremo dessas intolerâncias, né? Mas a gente consegue ver isso de uma forma muito mais sutil, por exemplo. Se um indivíduo é homossexual, não é somente a sexualidade dele que é questionada, até o caráter dele, né? A moralidade desse indivíduo. A gente tem um exemplo de um casal que foi intimado a deixar um condomínio por causa de uma cláusula contratual de práticas imorais. E esse casal, ele foi considerado imoral simplesmente por ser um casal homossexual. Então a gente vê aí que a orientação sexual do indivíduo condiciona o julgamento sobre vários aspectos da vida dele que não tem nada a ver com a sexualidade. Né? Pensando em redação, a gente tem também, né, no Enem, o Enem exige do aluno, vocês sabem disso, ele exige muito que ele tente resolver os problemas, né? Sim. Esse problema da intolerância, a impressão principal que eu tenho é que literalmente uma solução concreta e definitiva a gente nunca vai conseguir ter. Claro. Né? Mas o que vocês acham que poderia ser possíveis soluções, nem que seja no sentido de tentar amenizar esse problema, pensando no caso especificamente do Brasil, que é o recorte que o Enem faria? Isso. Partindo do tema intolerância, eu acho que uma solução concreta e definitiva ela seria intolerante, né? Então por isso que ela não é possível. Sim. Mas eu acho que tem algumas coisas que são um pouco clichê até quando a gente trata sobre intolerância. A gente fala da ignorância e o melhor remédio para a intolerância é o conhecimento, né? Partindo, obviamente, de questões ligadas ao Estado, né? Políticas educacionais, mas também políticas afirmativas do cotidiano, movimentações sociais, movimentos populares, ganharem voz e outra coisa, né? Reivindicarem essa voz. Eu acho que é importante para a gente ter um fim
eu não acredito que seja tão próximo assim, mas pelo menos diminuir um pouco o grau de intolerância que a gente tem na sociedade. Pensando até um pouco na própria questão do sistema educacional, né? Sim. Se a gente consegue hoje ter um sistema educacional que trabalha mais as questões relacionadas às diversidades, né? Se nas escolas brasileiras tem maior conhecimento a respeito de determinados assuntos e se são discutidas as várias vertentes, as várias possibilidades, provavelmente será formado no futuro um indivíduo que seja mais tolerante. Com certeza. Agora, quando eu penso em escola, eu tenho a impressão assim, nossa, isso é muito a longo prazo, né? Exatamente. Não adianta hoje você fazer uma coisa na escola e a intolerância continuar crescendo lá no intervalo dos próximos 20 anos. O que vocês pensam que pode ser uma solução a curto prazo? Bom, algumas coisas são muito discutidas atualmente. É claro que depende muito da opinião, né, e tudo mais, mas quanto à questão LGBTS, também a gente tem a criminalização da homofobia. Sim. É uma estratégia efetiva a não tão longo prazo. Exato. O também muito polêmico, mas sempre presente e discutido, sistema de cotas, por exemplo. Isso é algo também muito significativo, né? Que não deixa de ser uma política afirmativa, como o Rafael acabou de falar. O sistema de cotas daria maior acesso a esses indivíduos, seja por questão racial, seja por questão também da orientação sexual, ou seja, aí, transgênero, tudo mais. O maior acesso dessas pessoas a cargos públicos, a instituições de ensino, seria mais efetivo. E por fim, algo que, para mim, parece muito nítido, mas ao mesmo tempo ninguém diz, que é a questão da representatividade política desses indivíduos, né? Sim. Nós temos hoje um Brasil de maioria negra e parda, de maioria de mulheres e de maioria pobres. E um Congresso que tem uma maioria de homens brancos de meia idade, né? Ou seja, há um descompasso entre o que é a sociedade brasileira e aqueles que representam. Então, a eleição de indivíduos que representem essas minorias vítimas da intolerância pode ser algo muito importante para pelo menos amenizar o problema. Isso é interessantíssimo o que o Gabriel disse, porque geralmente quando se propõe uma intervenção para um problema numa redação, pensa-se sempre uma medida de cima para baixo, de que o Estado tome em relação à sociedade. Sim. Né? O voto é uma ação afirmativa que parte de baixo para cima. A representatividade ela deve também partir da própria população. A gente não deve esperar simplesmente que o Estado tome essas medidas para que a sociedade seja beneficiada. Né? Perfeito. Gente, muito obrigado. isso, Acho que agora já dá agradece. para o aluno, dá para vocês terem uma noção muito melhor de como discutir sobre essas questões da intolerância. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa discussão de hoje, que foi muito gostosa. E peço, gente, por favor, que vocês deixem os contatos pro pessoal, para quem quiser conversar com vocês depois, saber notícias, trocar ideia e etc. Como que alguém pode entrar em contato com vocês, caso queira saber mais alguma informação, estudar com vocês em algum momento? E aí, o que pode ser feito? Bom, a gente que agradece primeiro de tudo, e esse papo vai embora, né? Esse papo, é claro que é muito difícil tratar de tudo. Exato. Para quem quiser entrar em contato com a gente, tem a nossa página no Facebook, facebook.com/Salinha dos Verdim, não é verdinhos, Com é N verdim, no final. com N de navio. Instagram também, @Salinha dos Verdim. Os pessoais, Sim, Rafael Verdim 1 no Instagram. No Facebook também, Rafael Verdim. exatamente, o meu Gabriel Verdim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Exatamente. Então, perfeito. Gente, depois entra lá no aprendicompapai.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo produzido. Baixe também o aplicativo Aprendi com Papai, disponível para Google Play e Apple Store. E entre em contato no aprendicompapai@gmail.com. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até a próxima e valeu demais, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Falou.